Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Pobre, cega, miserável, nua. Que Deus nos abençoe. Pai querido, nos dê a tua sabedoria, tudo o que fizermos seja para a tua glória. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. No mundo cristão existe o costume de se ensinar a Bíblia, não todo o mundo cristão, mas boa parte dele, ensinar a Bíblia a partir de um versículo isolado, ou 2, 3 versículos isolados, e muitas vezes não. O contexto acaba mostrando para a gente o contrário do que se quer ensinar. Ou seja, quando você vai ler o texto em que aquele verso está inserido, você acaba percebendo que, na realidade, o que o autor está dizendo é o contrário do que as pessoas estão ensinando. Existe uma ideia de que o povo de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é a última igreja que vai existir no mundo. É a igreja final, lá do Apocalipse, sétima igreja do capítulo 13 de Apocalipse. Então essa é a igreja da fase final do mundo. E que por ser a última igreja da fase final do mundo, essa igreja, ela necessariamente é pobre, cega, miserável e nua. Então todo laodiceano tem que admitir que é isso, que é uma condição irremediável, que ele é assim, e que se não for a misericórdia de Deus, ele vai ser assim para sempre. E se não for a misericórdia de Deus, ele não se salva, porque ele é assim e pronto, acabou. Está dizendo que é assim. Então nós vamos ver se o texto diz realmente isso. Então nós vamos começar com Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 1. E aí João vai dizer o seguinte, no verso 11. Capítulo 1, verso 11, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-os a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando me vi 7 candelabros de ouro. E aí ele vai falar quem falava com ele. E aí ele diz o seguinte, no verso 19: portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Esse é o mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, dos 7 candelabros. As estrelas são os anjos e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aí, é o mesmo padrão para todas as 7 igrejas. Ele vai dizer o seguinte para a igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 4, por exemplo. Ele vai dar um elogio para a igreja de Éfeso, Conheço as tuas obras, tua perseverança, tens perseverado. E aí no verso 4 ele vai falar: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Então o padrão aqui para a igreja de Éfeso: você é assim. Você não pode continuar assim. Você tem que se arrepender, você tem que mudar. Você é assim, mas não precisa ser assim. Não precisa continuar assim. Igreja de Esmirna. No verso 9 vai dizer: conheça as tuas aflições, a tua pobreza, contudo tu és rico, conheça a blasfêmia do que se dizem judeus, não temas nada do que estás a sofrer, o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de ser provado, ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Então veja, aqui não tem nada contra, não existe nada contrário à igreja de Esmirna. Mas ainda assim ele diz assim: ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Entendeu? Você é assim e tem condição de continuar assim se permanecer nos meus caminhos, Deus dizendo, A igreja de Pérgamo. Ele vai elogiar a igreja de Pérgamo, Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à tua fé em mim. Então ele fala: você está no local ruim vocês estão no local ruim e ainda assim se mantém fiel a Deus. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo que segue a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas, e além disso tem alguns semelhantemente segue a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei a ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então ele fala: olha, você tem pessoas assim nessa igreja, mas não precisam continuar assim. Se arrependam. Deus dá o poder para a mudança. Então ele fala: Deus dá o poder para a mudança, tem que haver o arrependimento, tem que haver a mudança. Tiatira vai ser a mesma coisa.
Vai elogiar, conheça as suas obras, perseverança. No entanto, tenho contra ti que toleras Jezabel. E aí ele fala: todavia, aos demais que estão em Tiatira, que não seguem a doutrina dessa mulher, no caso em relação a Jezabel, e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei nenhuma outra carga entre vós. Então ele fala, olha, a vocês aí que não seguem, ele está dizendo que todo mundo, né, nessa igreja segue, mas aqueles que seguem, ele fala o quê? Concedi um tempo para se arrepender-se da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender, portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles com que ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Então, em todas as igrejas, ele vai ter esse padrão, olha, você é assim, mas você não precisa continuar assim. Existem aqueles que já não são assim, e existem aqueles que são e que precisam se arrepender. A igreja de Sardes é a mesma coisa, né, já no capítulo 3. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão contigo vestidas de branco, pois são dignas. Capítulo 3, verso 4. Né? E ele vai dizer aqui, ó, se alerta, no verso 1. Conheço as tuas obras, tem fama de estar vivo, mas de fato está morto. Se alerta, fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tem encontrado integridade em suas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei a ti. A mesma coisa vai acontecer com Filadélfia, né? Conheça as tuas obras, que tem colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força fisicamente, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos de sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus não são, mas mentem, que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar sofrimentos com paciência. Então, basicamente, ele vai dizer isso a todas as igrejas, ou seja, aquelas que já estão bem, permaneçam assim, aquelas que não estão, vocês precisam se arrepender e mudar. E aí vem Laodiceia, capítulo 3, versos 14 até o verso 22. E aí ele vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre e cego que estás nu. E aí a pessoa lê e fala assim, tá vendo? Nós somos assim, não tem jeito, nós somos assim mesmo. A única coisa que a gente pode fazer é pedir para Deus ter misericórdia, porque é a igreja de Filadélfia, é a profecia. Né? Primeiro ponto, é uma inferência que se faz a respeito disso ser 7 períodos. É uma inferência. Agora vamos considerar isso. Olha, é uma profecia. O texto realmente está dizendo que a igreja de Laodiceia ela tem que ser assim? Vamos ver. Portanto, olha o que ele diz. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueça. Então não vai mais ser pobre e miserável. Roupas brancas para que possa cobrir a tua vergonhosa nudez. Então não vai ser mais nu. Compra o melhor colírio para que ungir os seus olhos possa enxergar claramente. Então não vai mais ser cego. Nós continuamos sendo dignos de compaixão, no sentido de a pessoa olhar para a gente e falar, tá vendo? Essa pessoa é um nada, ela é pobre, cego, miserável. Não, não mais. Então a pessoa deixa de ser pobre, cega, miserável e nua no sentido espiritual. Então o texto está dizendo, você é assim, você que ainda é assim, você não precisa e não tem que ser assim. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, sê pois diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito ouça o que o Espírito diz às igrejas, revela às igrejas. Então o texto está sendo muito claro, muito específico, muito nítido. Ele fala, aqueles que ainda são assim, não sejam mais assim. Vocês não precisam ser assim. Vocês não precisam mais ser pobres espiritualmente, vocês podem ser ricos.
Vocês não precisam mais ser nus espiritualmente. Vocês podem se vestir espiritualmente. Vocês não precisam mais ser cegos espiritualmente. Vocês podem enxergar nitidamente. Então é isso que ele está dizendo, assim como ele diz para todas as 7 igrejas. Então o sentido inicial das 7 igrejas é que João escreveu para aquelas 7 igrejas que estavam lá naquela época. Esse é o sentido inicial do texto. E para todos eles, para todas eles, Deus está dizendo, olha, você que é assim, você que tem esses problemas, essas circunstâncias ruins na sua vida em termos espiritual, você não precisa ser assim. Vocês não precisam ser assim. Se nós transportarmos isso para um aspecto profético de 7 períodos, nós vamos ver que essas características não fazem parte da igreja em apenas um momento. Nós vamos ver características das 7 igrejas em todos os 7 períodos. Nós vamos ver pessoas com essas características positivas e negativas das 7 igrejas em todos os períodos da história. Então, se você olhar aqui, por exemplo, a igreja de Éfeso, o teu trabalho árduo, a tua perseverança não pode tolerar as pessoas más, puseste a prova que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, descobriram que eram impostores, tens perseverado, suportado o sofrimento de toda espécie, por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer, tem contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tudo isso aqui se aplica a qualquer igreja em qualquer tempo da história. O que nós podemos dizer então é que, aceitando isso como 7 períodos, vai prevalecer essa característica na primeira igreja. Mas não vai ter apenas essa característica na primeira igreja. Essa característica não vai acontecer apenas na primeira igreja. Vai acontecer em todos os períodos. Em todos os períodos nós podemos ter pessoas nas igrejas com essas características da igreja de Éfeso. Então ela não é exclusiva da igreja de Éfeso. Ela pode ter predominado na igreja de Éfeso, no sentido histórico, de 7 períodos, mas ela não é exclusiva da igreja de Éfeso. Tanto as características positivas quanto as negativas, e também a necessidade de mudança. Se você for para Esmirna, a blasfêmia dos que se dizem judeus não são, mas são sinagogas de Satanás. O diabo está prestes a lançar alguns de vós na prisão, a fim de serem provados. Isso aqui também se aplica a qualquer igreja, em qualquer fase da história. Não é exclusivo de Esmirna. No entanto, pode ter prevalecido historicamente, num período histórico, né? Então nós temos a primeira igreja Éfeso, a segunda Esmirna. Essa característica prevalece na igreja de Esmirna, mas não é exclusiva da igreja de Esmirna. E quem tem essa característica em toda a história, ela tem a condição de mudar. Então as 7 igrejas, e assim vai acontecer com todas as igrejas. Todas as igrejas, elas têm, em todo o período da história, há pessoas que têm boas características, e Deus diz para continuar assim. Pessoas que têm más características, e Deus fala, olha, vocês que são assim, vocês têm que mudar, não só podem, como devem mudar. Então vocês precisam de uma mudança constante. Então nós percebemos que as 7 igrejas, elas não são características exclusivas de cada igreja, elas acontecem, evidentemente vai haver pessoas que podem ter abandonado o primeiro amor, por exemplo, na igreja de Pérgamo, sim, na igreja de Tiatira, e assim sucessivamente. E que precisam mudar isso, sim. Assim como vai haver pessoas que se dedicaram, que estão ali em meio à própria sinagoga de Satanás e permaneceram firmes, sim, em todos os 7 períodos. Então, não existe na igreja de Laodiceia apenas pessoas que são pobres, miseráveis, cegas e nuas. Isso é uma característica que pode prevalecer na igreja de Laodiceia, mas não tem só pessoas assim em Laodiceia. Assim como na igreja de Filadélfia, a característica da igreja de Filadélfia, ela prevalece na igreja de Filadélfia, é a que prevalece, mas não tem apenas aquela característica. As características de uma igreja, elas não são exclusivas daquela igreja, tanto as boas como as ruins. E a necessidade de mudança é para todas as igrejas. Então, essa falsa humildade que se pretende alegar, dizendo que todos somos pobres, miseráveis, cegos e nus, todos somos leprosos, né? Como alguns vídeos se colocam aí, é uma falsa humildade. É uma ideia de que para quem quer um comodismo, quem quer uma zona de conforto na vida espiritual, ela pode até fazer bem, mas ela não tem apoio bíblico.
Espero que tenha ajudado. Vamos para uma oração final. Muito obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Dê-nos condições desse dia, dessa semana, de estar ao teu lado e todos os dias até a tua breve volta. Nos perdoe, nos purifique em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.